Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no nome do Senhor. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Nós estamos vivendo a 20ª, quer dizer, primeira semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã com o Evangelho. Deixa eu só acertar aqui a tela, que eu acho que está bem tortinha. Espera aí. Isso, pronto. Sejam muito bem-vindos nessa manhã a mais uma manhã com o Evangelho. Deise Teodoro, Deus te abençoe, minha irmã, nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, e a todos os irmãos e irmãs que vão assistir o Manhã com o Evangelho, todos os irmãos e irmãs que vão, ao decorrer do dia, assistir pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, seja acolhido por esse tempo de Deus para nossas vidas, amém? Quero muito falar para você que agora há pouco nós estamos em oração pela sua vida, você que faz parte dessa live, você que caminha conosco virtualmente ou fisicamente, estamos em oração por você, para que o Senhor venha fortalecer a sua fé e a sua vida no nome do Senhor, amém? Você está sendo assistido em oração. Hoje, o Evangelho de hoje é o Evangelho para a gente terminar os Ai de Jesus, amém? Nós vamos terminar hoje de ler o capítulo 23 de Mateus. Na segunda-feira nós lemos do 13 ao 22, ontem nós lemos do 23 ao 26 e hoje nós estaremos lendo do 27 ao 32, amém? Vamos ler então, fazer essa leitura? Mateus capítulo 23, a partir do versículo 27 diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes a um sepulcro pintado de branco, que por fora se mostra belo, mas interiormente está cheio de ossos de mortos e de podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Irmã Rani Silva, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Irmã Cleide Luiza, Deus abençoe sua vida nessa manhã rica e poderosamente. Amados, estamos encerrando hoje um ciclo do Evangelho de Mateus 23. Lemos Mateus 23, segunda, terça e quarta, aonde Jesus ele faz um discurso contra a hipocrisia dos religiosos da sua época, mas que também alcança a hipocrisia dos falsos religiosos do nosso tempo, aonde combate a hipocrisia também da nossa geração. Vimos durante esses 3 dias, estamos encerrando hoje, a necessidade máxima de sermos transparentes diante de Deus. Porque se tem uma coisa condenável
aos olhos do Senhor Deus é a hipocrisia, a falsa religiosidade. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos e nem nos igualarmos aos escribas e fariseus hipócritas. Jesus está falando que todo mundo aqui é hipócrita? Não. Jesus está se referindo aos escribas e fariseus hipócritas. Aos que são, não aos que não são. Porque haviam homens também, escribas e fariseus, que eram comprometidos com a lei do Senhor e viviam de acordo com a lei do Senhor. Mas Jesus está aqui levantando um discurso contra aqueles que são hipócritas. Por isso nós sabemos que Deus abomina a hipocrisia. Deus abomina os hipócritas. Deus abomina aqueles que querem passar uma coisa que não são. Nós estamos falando isso desde segunda-feira. Que Deus, ele deseja de mim, Deus deseja de você o máximo de transparência. Eu estava há pouco, em um momento devocional com Deus, em oração, inclusive por você, e eu estava orando e em alguns momentos eu parava a minha oração e eu falava: Senhor, Tu és o Deus que sonda e conhece o meu coração. Porque às vezes nós oramos algumas coisas com o lábio que o coração está longe. E aí nós precisamos reconhecer diante de Deus que Ele sonda e conhece o nosso coração. E que Ele sabe verdadeiramente qual é a intenção do coração. Deus abençoe Diácono Cosme Souza, um dia abençoado, meu irmão. Precisamos, amado, tomar cuidado com a hipocrisia. Porque o Salmo 139 é muito claro quando ele vai dizer que Deus é aquele que sonda nossa mente, o nosso coração, e Ele sabe, irmãos e irmãs, o nosso deitar e o nosso levantar. De longe, Ele sabe aquilo que verdadeiramente estamos sendo diante de Deus. Verdadeiramente Ele sabe, amados, se nós estamos pregando e vivendo, ou se estamos vivendo e pregando. Qual é o mais importante? Pregar e viver? Ou primeiro viver e pregar? Aí você poderia falar assim: pastor, dá no mesmo. Mas as minhas ações diante de Deus, elas valem muito mais do que as minhas palavras. Por isso, ontem nós até comentamos sobre isso, adiantei um pouco o texto de ontem, que Jesus ele vai continuar condenando aquele modo de viver daqueles homens religiosos, dizendo que eles são sepulcros caiados. Lembra que nós falamos de sepulcro caiado de o quê? De uma pessoa que é muito bonita por fora, mas por dentro é podridão pura? Assim como um túmulo de um cemitério, é o que Jesus está comparando aqueles que andam na hipocrisia. Jesus considera podres. Isso é muito forte. Isso é muito sério. Irmãos e irmãs, sejamos a melhor pessoa do mundo. Sejamos a pessoa mais religiosa possível que nós pudermos ser. Porque se estragou muito a palavra religioso. Deram uma definição, quando chegou no português, muito ruim. Mas o verdadeiro sentido da palavra religioso não é apenas o religar a Deus.
A palavra religioso ela tá ligada à raiz de ser, à raiz de ter raízes. Quando eu digo eu sou um religioso, eu estou dizendo eu sou uma pessoa que eu tenho raízes. Seja a pessoa mais religiosa possível no bom sentido da palavra, porém, não cobre aquilo que você não faz. Não julgue aquilo que você não está alinhado para julgar. Porque se tem uma coisa que Deus vê de longe, é a hipocrisia. Se tem uma coisa que Deus vê de longe, é quando as pessoas estão falando uma coisa e fazendo outra. Por isso precisamos pedir a graça de Deus para não sermos sepulcros caiados. Pessoas que falam uma coisa e vivem outra. E quando Deus olha para ela, o Senhor só encontra podridão. O Senhor só encontra coisas ruins por dentro. Por quê? Porque Deus sonda por dentro, irmãos. Por fora, a gente pode botar uma roupa religiosa, cristã. Diante dos irmãos podemos falar, né, com muita humildade, ou uma falsa humildade, mas ninguém consegue enganar por dentro. E os olhos do nosso Deus é como chamas de fogo. Ele contempla a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Por isso precisamos pedir a graça de Deus de não sermos encontrados diante do Senhor como hipócritas ou como sepulcros caiados. Assim também vocês por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, o 29 vai dizer, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas, porque edificam o sepulcro dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no dia dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas. Jesus é muito sábio, né? Jesus usa exemplos maravilhosos. O Senhor Jesus vai dizer assim, olha, vocês ficam aí enfeitando os túmulos de quem vocês mesmos mataram através do Pai de vocês. E aí Jesus vai dizer assim, e continuem a fazer a obra deles. Quando Jesus está dizendo assim, ó, continuem fazendo a obra deles, ou portanto tratem de terminar aquilo que o Pai de vocês começaram, Jesus está falando sobre a sua própria morte. Que eles iriam matar Jesus. Que eles seriam o que iria promover a morte de Jesus. Os pais mataram o profeta no passado e os filhos matariam agora no presente. O próprio Deus encarnado. Irmãos e irmãs, aqueles homens não tinham noção de quem eles estavam falando, mas nós temos. E por nós termos noção nessa manhã, nós precisamos pedir a graça de Deus e falar, Senhor, eu preciso andar em transparência diante do Senhor. Senhor, eu preciso andar em conformidade com a Tua palavra. E aí, amado irmão e irmã, nós viveremos uma vida como Deus quer. Uma vida buscando santidade, até o dia que o Senhor vir que estamos na medida de sermos levados daqui para casa, o céu. Mas nunca julgando o nosso próximo. Nunca condenando quem caiu. Nunca deixando para trás aquele que nos estende a mão.
porque senão nos tornamos como escribas e fariseus, homens que não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Evangelho do Senhor nos leve a uma vida de transparência e uma vida de santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado por mais uma manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos corrige, porque nos ama, nos instrui para podermos acertar. Que nessa manhã, Deus, possamos, Senhor Deus amado, ouvir a Tua palavra e obedecer. Que possamos, Senhor Deus amado, todos os dias de nossa vida, sermos homens e mulheres cheias de Deus, pessoas, homens e mulheres, que verdadeiramente Te obedecem, transparentes diante do Senhor, que não julga, mas que tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor. Pedimos nessa manhã que esse Evangelho se cumpra em nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Abençoa o nosso dia com paz e prosperidade. Pedimos ao Senhor tudo isso, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que o Senhor possa abençoar o nosso dia. Vanilda Ramos, Deus abençoe minha irmã Daniele, que já está a caminho do trabalho. Deus abençoe também em nome de Jesus a todos os irmãos. Amém? Você que vai assistir o Manhã com o Evangelho depois, coloque aí a hora que você está assistindo. Eu vejo todos os comentários que é colocado. Amém? Coloque a hora que você está assistindo, se você não assistiu ao vivo. Vamos receber a bênção do Senhor, gente, para ir trabalhar, para ir resolver as coisas, para termos um dia de vitória. Amém? Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, de cada uma, no nome de Jesus, e que possamos permanecer transparentes diante do nosso Deus. Amém? O Senhor querendo e nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Amém? Amanhã é uma data muito especial na igreja, na liturgia, porque ela é celebrado, né, lembrado, na verdade, o dia do martírio de João Batista. Né? É uma festa litúrgica onde a igreja lembra, reflete, né? Onde a igreja medita sobre o martírio, né, do maior profeta do Antigo e Novo Testamento, João Batista, ou conhecido como São João Batista. Amém? Então, amanhã nós vamos estar meditando, se o Senhor quiser e permitir, sobre essa grande festa que a igreja celebra desde os seus primórdios. Fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de todos, que sejamos uma bênção em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, gente. Graça e paz. Não esqueçam de colocar o comentário de vocês.